Como identificar um mestre de obras e um pedreiro? Qual é a diferença? Foi essa pergunta que eu recebi no meu Instagram. Se você não sabe, eu faço uma sequência de perguntas e respostas ali todas as semanas no Instagram. Eu recebo esse tipo de pergunta e eu vou agora responder ela aqui em vídeo para você. De acordo com o nosso sindicato, o Sindicato da Indústria e da Construção Civil, eu tenho essa sequência aqui. Então começamos com um servente, depois nós temos um meio oficial, que também é chamado de meio profissional. Nós temos a próxima escala, são os oficiais, ou também chamados de profissionais. Depois eu tenho o contramestre e depois eu tenho o mestre de obras. Começando aqui pelo servente, são as pessoas que servem a obra. São as pessoas que garantem que os profissionais eles trabalhem. Os serventes fazem com que a obra aconteça no sentido de garantir com que os profissionais tenham tudo à sua mão para trabalhar. Então vamos pegar um caso de Antes disso, vamos entender o que é então o oficial, o profissional. São pedreiros, pintores, eletricistas, carpinteiros, armadores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são as pessoas que têm uma profissão, uma técnica apurada. Então, o pintor, ele tem uma técnica de pintura apurada. O carpinteiro, ele tem a técnica enraizada nele da carpintaria. Percebeu que quando eu digo que ele é um profissional, ele tem uma técnica apurada? Uma técnica apurada. É isso que é o pedreiro. O pedreiro, ele tem técnicas do tipo assentamento de tijolos, chapisco, a regularização das paredes, entende de nível, prumo, entende de esquadro, certo? Coisas que no linguajar do eletricista não fazem sentido. Cada profissional tem essa técnica apurada. O servente, ele pode servir o pedreiro, ele pode servir o carpinteiro, ele pode servir o armador. O servente, ele vai garantir que o profissional trabalhe. O que é, então, o meio profissional, o meio oficial? É o servente que começou a aprender uma técnica. O servente que começou a aprender uma técnica. Então esse servente ele pode querer aprender a ser pedreiro, ele pode querer aprender a ser pintor, a ser eletricista, a ser armador. Além de ele servir, ele já sabe, por exemplo, assentar tijolo. Mas ele não entende de esquadro, por exemplo. Mas o assentamento do tijolo ele já começou a aprender. Então ele já passa a ser ali um meio oficial, um meio profissional. Mas Marcelo, eu estou entendendo. Mas o que tem a ver o mestre de obras ali e tal? O profissional, ele tem a técnica apurada. O que significa então um contramestre? Uma escala acima do profissional. É aquele profissional que ele tem a sua técnica apurada, ele é um bom eletricista, ele é um bom pedreiro, por exemplo, mas ele também entende de outra área, de uma ou duas outras áreas. Ele não precisa dominar, ele não precisa ter a técnica apurada, mas ele tem a técnica. Ele é um pedreiro que agora ele já tem uma noção ali de elétrica. Ele não precisa saber fazer ali como um eletricista, mas ele consegue olhar e dizer se está certo ou se está errado. Antes de acionar o disjuntor, ele sabe dizer se vai dar um curto-circuito ou não. Ele consegue olhar a parede que está sendo pintada e saber se a sequência de fundo preparador, de selador, de tinta da pintura está correta. Se foi feito o emassamento correto, se quantas demãos de massa e lixa estão corretas, olha para a parede e sabe se precisa dar mais demãos de massa ou já pode entrar com a pintura, se é necessário fazer alguma correção ou não. Ele não sabe pintar com toda a técnica do pintor, mas ele sabe olhar se está. O que é então o mestre de obras? O mestre de obras, ele tem uma técnica muito bem apurada, pode ser um pedreiro, por exemplo, tem uma técnica muito bem apurada. Só que também ele conhece as técnicas da obra, ele entende de elétrica, do encanador, da carpintaria, da pintura, do azulejista, do gesseiro, ele entende de tudo isso, só que ele tem algo a mais. Ele tem dentro de si a gestão. E é esse o grande ponto que diferencia, como a pergunta, o que diferencia um pedreiro de um mestre de obras? A gestão. Que tipo de gestão, Marcelo? A gestão de pessoas,
a gestão de recursos e a gestão das tarefas ao longo do tempo. O mestre de obras ele precisa dominar, além da sua técnica, ele precisa dominar as frentes de trabalho. Quem faz, quando faz, como faz. Ele precisa gerenciar equipes. Ele monta essa frente com aquela frente e aquela outra frente de trabalho. Então, além de conferir se os serviços estão sendo feitos, ele precisa garantir cronograma. Ele precisa gerenciar os conflitos entre as pessoas da equipe. Ele, por vezes, pode contratar ou não, mas não é o caso. Tanto é que, quando a gente faz um orçamento, o mestre de obras ele não entra como custo direto da obra. O mestre de obras ele entra como um custo indireto da obra. Isso na teoria. Acontece que nas pequenas obras do Brasil, o mestre de obras ele acaba trabalhando. Então, além de toda a gestão, ele também tem um cunho técnico. Às vezes, e por vezes, é ele que marca a obra, é ele que faz as perfurações, é ele que arma ferro, é ele que assenta tijolo, é ele que regulariza, é ele que faz um monte de coisa. Então, tem que estar muito bem claro. Quando esta pessoa está trabalhando na sua técnica, ela está operando como um profissional, como um pedreiro. Quando ela tem a habilidade da gestão de pessoas, de recursos, das tarefas ao longo do tempo e também conhece das outras áreas, elétrica, hidráulica, essa pessoa então pode ser considerada um mestre de obras. Certo? Espero que eu tenha te ajudado e tenha te proporcionado a entender quem são os serventes, quem são os meio profissionais, os contramestres e os mestres de obra. Valeu? Eu sou Marcelo Akira. Se fez sentido para você esse vídeo, encaminha ele para mais e mais pessoas. Usa aqui os comentários para dizer para mim o que você pensa sobre tudo aquilo que eu falei, se você já conhecia esses termos ou não. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.